Alô, super amigos, super amigas, sejam todos bem-vindos porque hoje tem Silent Death. Silent Death. E o que vem a ser Silent Death? Silent Death significa morte silenciosa. E você já está dando uma olhadinha aqui nas figurinhas aqui ao lado? Está vendo forca, está vendo cadeira elétrica, está vendo injeção letal, está vendo protestos contra a pena de morte por enforcamento? É verdade. O texto de hoje é sobre pena de morte, mas não pena de morte nos Estados Unidos, nem aqui no Brasil, nem na França, nem em qualquer outro país que não seja o Japão. Exatamente, pena de morte no Japão, que é uma pena de morte um pouco diferenciada. No texto de hoje, que é da FGV, Fundação Getúlio Vargas, também capricha demais nas provas. Preciso colocar mais coisas da FGV. Vamos iniciar aí com esse Silent Death e colocar outras situações para que vocês tenham um panorama assim completo daquele vestibular muito bem feito, textos bem escolhidos, questões bem montadas da FGV, que para esta prova escolheram o quê? The Death Penalty, ou seja, a pena de morte, mas no Japão. Mas super amigo, super amiga, aqui na descrição do vídeo não está faltando não, está bem ali o nosso PDF para que você possa anotar todas as palavrinhas mais esquisitas, aquelas mais exóticas, aquelas que não estão no dia a dia, que você aprende aqui, talvez mais tarde você use, talvez não. Mas sempre é bom você aumentar cada vez mais o seu vocabulário. Você sabe que esses concursos aí estão pegando textos cada vez mais desconhecidos. É verdade, porque os alunos, os estudantes, os alunos que vão concorrer a vagas em universidades estão cada vez mais enfronhados, como dizia a minha avó, ou informados, como digo eu, em língua inglesa. Então, o vocabulário deles está cada vez melhor. Então, é importante que você pegue textos assim bem esquisitos, textos como estes e outros que eu apresente para vocês aí, para que você tenha ideia de vocabulário de outro planeta. E o PDF aí cumpre uma função fabulosa. Você pode anotar tudinho que você precisar. Além do PDF, abaixo do link, vou colocar aí um monte de linkzinhos relacionados à pena de morte no Japão. Temos muitos depoimentos, muitas matérias, muitas palestras, todas em inglês, para que você possa se aprofundar no tema e também no vocabulário. Porque você sabe, no YouTube, você tem o vídeo e tem a legenda em inglês. Você vai pausando, esclarecendo palavras e ampliando o seu vocabulário vagarosamente. Então, é mais uma situação, mais um benefício que nossos vídeos proporcionam. Coloca o tema que cai no vestibular e outros vídeos relacionados a este tema que vão talvez repetir vocabulários ou lançar palavrinhas novas que talvez não estejam nesse vídeo, mas seriam importantes para você conhecer. Grande garoto, grande garota. Então vamos ao texto que está bem aqui ao lado. Silent Death, morte silenciosa. Começa ali com um nome de um cidadão japonês. O nome é Mamoru Takuma. God. O que significa God? Significa 1 bilhão de coisas dependendo do contexto. Mas neste contexto, deste texto, vai significar o quê? Teve ou conseguiu, what he wanted, o que ele queria. E o que ele queria? Ele queria exatamente an early death, uma morte prematura, uma morte imediata, uma morte rápida, ou seja, não esperar 2, 3, 4, 5 anos até o juiz determinar, vai ser amanhã, ou daqui 2 meses, daqui 3 meses. Ele queria ser executado imediatamente, então ele queria ter uma early death. Você sabe que early pode ser início, pode ser adiantado, pode ser cedo, pode ser um monte de coisas, mas aparece muito mais em texto como início. Mas aqui é imediato, antes do tempo determinado. 3 years ago, 3 anos atrás, Mr. Takuma chocou Japan, o Japão, when he rampaged. O que ele fez? Ele entrou violentamente, through, através,
a primary school in Osaka Prefecture. O que vem a ser esse prefecture é a mesma coisa que City Hall, prefeitura, o prédio administrativo da cidade. Entering classrooms, entrando em salas de aulas, and stabbing. Já ouviu essa palavra? Já leu essa palavra? Já teve essa palavra? Não super, ela é muito importante. Tem aparecido pelas mais diferentes razões em vários textos. Stab significa apunhalar. Então ele entrou em salas de aulas, stabbing, apunhalando as many children as he could grab. Tantas crianças quanto pôde pegar ou agarrar. He killed, ele matou. 8 pupils, ou seja, 8 alunos. Wounded, feriu. 15 other people, 15 outras pessoas, including 2 teachers, 2 professores. And apparently never showed a flicker. O que é a flicker? O que ele não mostrou um flicker? Flicker significa uma centelha of remorse. Fez tudo aquilo friamente. After receiving a death penalty ou death sentence, depois de ter recebido a sentença de morte, just over a year ago, apenas há um ano atrás, Mr. Takuma, who had history of mental illness, ou seja, ele tinha um histórico de doença mental. Asked, perguntou. Não, cara, aqui ele pediu mesmo. Ask pode ser pedir ou perguntar. E neste contexto aqui é pediu to be executed as soon as possible. Tão logo quanto possível. Beleza? Anotou direitinho? Qualquer coisa pause, depois continua. Unusually. Incomumente. Porque usually é comumente ou normalmente. On September 14th, ou seja, dia 14 de setembro, his wish was fulfilled, ou seja, seu desejo foi cumprido. Foi cumprido totalmente. Japan tends to leave prisoners. O Japão, ele tende a deixar os prisioneiros on death row, que vem a ser death row. Row é fila. Death, morte. Mas death row seria corredor da morte. Sério? Sério. Porque aqui no Brasil nós dizemos corredor da morte. Então, nós colocamos death row como corredor da morte, tentando uma adaptação. Tá? O que você não pode reinventar, você adapta. For years, in some cases, decades. Décadas esperando pela pena de morte. But in other respects, the sudden, repentina, logo, execution of Mr. Takuma was typical, como dizia Brad Pitt, of Japan's murky, sombrio system of capital punishment, sistema de pena ou punição capital, ou seja, traduzindo no bom português, pena de morte. The lives, as vidas, and deaths, mortes, of Japan's condemned men and women, dos homens e mulheres condenados no Japão, are shrouded. Já apareceu, não me lembro em qual texto, mas essa palavra não é a primeira vez que aparece. Shrouded significa encoberta em mystery, em mistério. Without warning, sem aviso. The Justice Ministry, o ministro da Justiça, simply announce, simplesmente anuncia, that an execution has taken place, que uma execução aconteceu. Não poderia ter sido usado happen? Happen seria o acontecer sem o cenário, digamos assim. O que aconteceu? Ah, o cara matou ali o outro. Agora, take place aconteceu neste cenário, nesta situação que você está vendo aqui, entre aquela porta, aquela outra porta, aquela janela. Take place here, acontece aqui. It does not reveal the convict's name. Ele não revela o nome do condenado. Como? Não escutei. Eu errei? Aonde que eu errei? Ah, aqui! Não, eu não errei. Convict é convidado? Não. Convicto? Não. Convict significa condenado. Isto eu sei porque eu aprendi.
Mas muita gente que faz legendas de filmes, ou seja, traduzindo para o português, eles não aprenderam. E cada vez que o cara fala convict ou conviction lá, automaticamente ele traduz aqui como convicto. Mas não é, é condenado, super. Nas dublagens também fica um pouco chato a coisa quando o cara fala convicto, quando deveria falar condenado ou outro termo que corresponda ao abrir e fechar de boca. Já contei para vocês aquela história da palavra tira, né? Tira, na realidade, não existe, é uma adaptação. Em inglês, nós temos a palavra para policial, que é cop. Mas enquanto na dublagem, o original, o americano, o ator fala cop, a gente diz aqui policial, o cara abriu, fechou a boca e o au ainda continua. Então inventaram na dublagem aqui no Brasil a palavra tira. Assim o cara fala cop e tira, abriu, fechou, bonitinho, sem problemas. Coisas assim do momento cultural IFA. E daí, super? But it does not inform. Mas eles não informam. His or her immediate family. Não informam a família dele ou dela. Which is how it emerged that Mr. Takuma was one of the two men executed this week. Foi um dos dois homens executados esta semana. Que barbaridade. Pode dar uma paradinha, pode anunciar aí que você conseguiu, bacana, anotar todas e aprender muitas palavrinhas novas para todos ficarem sabendo que você está crescendo no inglês, ou pode tocar para a próxima tela. Neither would have long. Long significa longo tempo. To prepare for death. Para se preparar para a morte. A death row prisoner. Um prisioneiro na fila da morte ou corredor da morte, is informed that his time is up. É informado que seu tempo acabou. Você vai parar de viver hoje. On the morning of execution, na manhã da execução. Often without so much, sem muito, of a farewell, do que um adeus, uma despedida, um telefonema de adeus, farewell phone call to his family, he is then hanged. Ele é então enforcado. Forum 90. A collection of Japanese groups opposed to capital punishment, que são opostos à pena de morte, has been especially critical. Tem sido assim muito críticos of Japan's sudden, ou seja, súbitos métodos, which it says force prisoners, forçam os prisioneiros to live each day, a viver cada dia and every day e todos os dias, tá? Viu ali? Every day, todos os dias, bonitinho, e each day, a cada dia. In dread, ou seja, no pavor of the day of the execution will be carried out, tá? É como se fosse aquele último dia. Será hoje, será amanhã e assim por diante. Nominally, at least, pelo menos, Japan's criminal justice, a justiça criminal do Japão, system stresses. Ela destaca the virtues, as virtudes of atonement, ou seja, reparação and remorse, e remorso. Anotou? Então vamos ao seguinte. But the precariousness, que vem a ser essa palavra nova, mas bem bacana, bem familiar. Precariedade é um cognato, vem lá do latim. Of life on death row, hardly. Quase não, quase nunca, seems. Parece designed, projetada, to help condemned, ou seja, sentenciados. Oh my God! Sentenciados. Prisoners come to terms with their crimes. And if they did come to terms with them, they would struggle. Eles lutariam to express much remorse, para expressar muito remorso. Já vimos aí, eu acho que foi no texto passado, aquele falando sobre um monte de situações relacionadas a uma série de coisinhas, né? Falava em struggle, que significa lutar por alguma coisa, tentar conseguir algo. Com relação à escrita cursiva e à escrita digital. E realmente tinha lá struggle, lutar e tudo mais. Se você não assistiu esse vídeo, assista. Está a letra cursiva morrendo? Is handwriting dying? Ou the death of handwriting, ou seja, a morte da escrita manuscrita? Esse outro vídeo é muito legal.
Acho que eu vou deixar para vocês ali no finalzinho, para que vocês logo acessem e vejam. E lá aparece struggle, que é aquele empenho, aquela luta que você se dedica, que você coloca para conseguir objetivos. To express much remorse. Prisoners awaiting, ou seja, aguardando execution, are denied, é negado most visitors, maioria das visitas. And their mail is heavily, pesadamente censurado, ou seja, só correspondência, mail, não é e-mail não, e-mail é outra coisa, mail é só correspondência, é pesadamente censurada. Most Japanese neither know nor seem, nem sabem nem parecem, to care, se importar much about how capital punishment, como a punição capital ou pena de morte, is administered. So public opinion seems unlikely, muito improvável, to change from its current, atual state of passive approval of the press. O japonês não é um cara muito crítico, não é um povo muito crítico, muito reflexivo, né? Ele é mais passivo, ele mais obedece ordens, isso aí faz um longo tempo. Ele não está tão assim nessa vanguarda transformadora das ideias do planeta, não. Ele não é de se manifestar dessa forma. Ele aceita tudo passivamente, acha que é assim e pronto. Claro que não todos, né? Tem exceções. Mas é uma característica, né? Cada país tem uma, cada estado tem uma, cada cidade tem uma, a tal da identidade. According to a 1999 survey, uma pesquisa de 1999, nearly quase 80% of those polled, daqueles pesquisados, quantas vezes já apareceu poll, pesquisa para você? Você sabe que tem research, que é mais para laboratório, mas pode ser de opinião. Tem survey, que é mais para opinião, mas às vezes jogam para laboratório, fica um pouco esquisito. E poll, só de opinião. Approved of it. 490 protested that the survey questions was awkwardly. O que é esse awkwardly? Muito awkward, muito estranho isso aí. Estranhamente phrased. But even in response to a different question that the human rights groups preferred, 57% of Japanese were still perfectly happy, algumas palavras são muito chatas, to keep current, atual, system in the future, sistema no futuro. Tem mais? Vamos ver? Não tem. Agora é o teste mesmo. Bem curtinho, bem legal. According to the information in the article, what was strange about Mamoru Takuma execution? O que é, digamos assim, estranho sobre a execução de Mamoru Takuma, essa pessoa que invadiu aquela escola pública e matou aqueles alunos e professores e funcionários e assim por diante? Dá uma lidinha nessas 5 alternativas e escolha aquela que está de acordo com o texto. Você tem o seu PDF aí para pesquisar à vontade, então chegue a uma conclusão. Você vai pausar agora e quando voltar, eu darei o resultado. Pause. Voltou? Que bacana! Qual que você escolheu? A letra A, tem certeza? Japanese officials usually wait, normalmente esperam, a very long time, um tempo assim muito grande, before executing, antes de executar, condemned prisoners, prisioneiros condenados. But they executed Mamoru Takuma, executaram Mamoru Takuma in a relatively short time, num tempo bastante curto. Prove. Está ali. The sudden execution of Mr. Takuma. A execução repentina, rápida. E mais a letra A aí para confirmar que é isso mesmo. Número 2. You can infer from the information in the article that 490. Você pode concluir ou deduzir da informação lá do artigo que o Fórum 90. 5 alternativas. Pause e escolha. Pause agora. Voltou? Qual que você escolheu? Super qual que você escolheu? Letra E. Believes that Japan's method, ou seja, acredita que o método do Japão of capital punishment, de punição capital ou pena de morte,
in which the prisoner is given little warning before his execution, que ao prisioneiro é dado poucos avisos, quase nenhuma informação sobre sua informação, principalmente date, hora e assim por diante, constitutes, ou seja, constitui, a kind of psychological torture, ou seja, um tipo de tortura psicológica. Verdade? Verdade. Está ali que o Fórum 90, ele está realmente chamando a atenção para isso, dizendo isso aí é tortura total. Então está aqui ali grifando, has been especially critical of Japan's certain methods to live each and every day in dread of the day of the execution will be carried out. Bacana. 3. You can infer, você pode concluir ou deduzir, ou seja lá o que for, from the information in the article that even if Fórum 90, mesmo se Fórum 90, continues its activities, continuar suas atividades, leia as 5, conclua, deduza, veja aí no seu PDF, mas antes, pause. Voltou? Qual que é o legal? The Japanese Capital Punishment System. A punição capital, pena de morte, o sistema de pena de morte, will probably not change. Provavelmente não vai mudar. At least, pelo menos, in the short term, a curto prazo. Sério? Sério. Quase 80% dos pesquisados aprovam isso. Então, keep the current system, manter o sistema atual in the future, no futuro, então não vai mudar mesmo. Number 4, you can infer, você pode inferir, concluir, toda aquela situação. That the author, que o autor of the article, do artigo, most likely, mais provavelmente, believes, acredita, that Japan's capital punishment system, que o sistema de punição capital ou pena de morte do Japão é o quê? Pause. Voltou? Qual que você escolheu? Super qual? Administered without real transparency, ou seja, sem uma verdadeira transparência. And has characteristics, tem características that are unfair, injusto. And poorly planned, pobremente planejado. Sério? Sério. Without warning, sem aviso. It does not reveal the convict's name. Não revela o nome do condenado. Precariousness. Precariedade. Precariedade é uma coisa feita pobremente. Então, bate com a letra D. Vamos ver o número 5. Cara, não tem o número 5. Acabou aqui. Pois é, super amigo, super amiga. Mais um videozinho, mais alguma coisinha aí da FGV. Vamos colocar mais textozinhos aí no futuro da FGV para você ficar totalmente por dentro de tudo. Aqui ao lado já tem aí, deve estar aparecendo mais 4 links para que você possa dar continuidade ao seu estudo. Pode ser hoje, pode ser outra semana, pode ser amanhã, quando você tiver tempo ou aproveitando as férias vendo nossos vídeos. Mas super amigo, super amiga, o detalhe é o seguinte. Aqui embaixo, logo após o link, repito, vários outros linkzinhos de vídeos lá do YouTube com legendas em inglês, é só você ir nas configurações, naquela ruelazinha lá, tem lá legendas, subtitles, né? Subtitles, legendas, você escolhe ali inglês e você assiste, vai parando e vai ampliando mais o vocabulário sobre o sistema de punição capital, capital punishment, ou seja, pena de morte japonês, tá? Agora sim, já estão aí os 4 bonitinhos, tá? Sempre nos 20 segundos finais. Mas grande amigo, grande amiga, um super abraço a todos e até. Bye, bye!